diz assim, mas eu vejo gente, né, que diz que tem o Espírito Santo, mas a pessoa comete erro, de vez em quando eu escuto uns escândalos, alguma coisa. O que acontece aí? Onde é que está o erro? Eu ia fazer esse vídeo hoje aqui, preste atenção aqui, tá? Onde é que está o erro? Eu vejo muitas vezes comentário mandado para cá, para mim, às vezes eu vejo pergunta falando, a pessoa, né, eu vejo tanta gente dizendo que são usados em dons espirituais, mas as pessoas cometem pecado, cometem erro, como é que pode? Gente, preste atenção numa coisa que eu vou falar aqui. Os dons espirituais, eles são uma ferramenta disponibilizada para a Igreja de Cristo com um fim comum. A própria Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, fala que os dons espirituais eles vieram para um bem comum. Qual é o bem comum? Para adornar a Igreja de Cristo, para ornamentar a Igreja de Cristo, tá? Então, os dons espirituais, eles têm o objetivo de ornamentar a Igreja de Cristo, colocar ela numa condição mais adornada, de mais beleza, para se tornar um ambiente espiritual, porque se a igreja ela não tem um ambiente espiritual, o que ela vai se tornar? Ela vai ficar um ambiente social. Não é verdade? Você já viu essas denominações que elas são resumidas apenas a estudo teológico, né? Então, a Igreja de Cristo, na verdade, ela não é para ser assim. Não é esse o objetivo. A igreja era assim lá na época dos fariseus. O que era a antiga aliança? A gente vê, né, pelos filmes, né, como é, né? A gente vê, eles pegavam aqueles pergaminhos, né? Eles pegavam aqueles rolos, eles abriam o rolo, né? Aí eles subiam lá naquele local, eles falavam, olha, né, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas e tal. Então eles desenrolavam aquele rolo, fechavam, tá? E ali era a mensagem que eles mandavam para as pessoas, tá? Então, com o tempo, né, o Evangelho ele foi tomando a forma diferenciada. Então, quando a igreja recebe o Espírito Santo, ela não fica mais só na palavra, ela não fica só mais no papel ou só no pergaminho, ela passou a ter também poder. O Evangelho passou a manifestar poder. Por que, irmão? Por que começou a manifestar poder? Porque Jesus ele foi o modelo dessa igreja. Jesus manifestou o poder em seu ministério e ele também ainda falou para muitos deles lá. Para muitos deles ele falou, né? Aquele que crê em mim fará as obras que faço e ainda fará maiores. Ele estava se referindo, logicamente que não era questão de milagre, ele estava se referindo ao alcance, né? Quem é o pregador hoje da atualidade que pode dizer que ressuscitou um morto de 4 dias, como ele fez com Lázaro? Quem é o pregador mais famoso que pode existir aí? Que andou por cima do mar? Mas Pedro andou por cima do mar. Pedro andou por cima do mar com o consentimento pessoal de Jesus ao vivo e a cores. Ao vivo e em cores. Ao vivo e em cores. O consentimento de Jesus permitiu com que Pedro andasse sobre o mar. E não havia mais ninguém ali eram os seus discípulos, tá? Eram os discípulos, era madrugada, estavam ali os 2 discípulos e Jesus. E acabou. E só o mundo espiritual ali. Não havia mais ninguém ali, não tinha ninguém ali com uma câmera filmando ali. Olha lá, estão na beira do mar. Olha, tem 2 homens andando sobre a água ali. Filma isso aí, joga no grupo. Não tinha nada disso aí. Não teve testemunha, tá? Não teve testemunha mostrando o que foi que Jesus fez e o que Pedro fez. Pedro andou por cima do ar, mas foi com o consentimento físico, pessoal de Jesus. É isso que as pessoas não conseguem entender. Correto? Lembra da história lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que foram lançados na fornalha de fogo? Por que o fogo não queimou? Porque o anjo do Senhor estava naquele exato momento lá com eles. E alguns historiadores dizem que aquele anjo do Senhor era o próprio Cristo em forma espiritual, que é possivelmente que tenha sido sim. O próprio Jesus ali manifestando-se como pessoa espiritual antes da sua encarnação. Correto? Então é isso. Mas eles estavam na presença ali do anjo do Senhor. Então, quando existe essa manifestação, por isso que aconteceu. Lembra da história da cova dos leões? Lá com o profeta Daniel? Então, o que foi que aconteceu quando Daniel foi jogado na cova? O anjo já estava lá. Ele já estava lá dentro. Pode jogar Daniel aqui, ó, que eu vou pegar ele no meu colo aqui. Sabe, até se ele não parou Daniel lá, porque ele jogou ele lá de cima. Como foi que ele não se quebrou lá embaixo? Como foi que ele não se quebrou lá? Sabe lá que o anjo não apoiou a descida dele? Não, Daniel, tenha calma que aqui tu vai ficar aqui. O leão vai me morder, senão eu não vou fazer nada. Vou fechar a boca desses leões tudinho aqui, não vão fazer nada contigo.
vão jejuar aqui enquanto tu estiver aqui dentro. Pode ficar na tua. Pode dormir aí, pega um leão desse aí, ajeita o pelo dele, te deita lá em cima desse leão, dorme lá em cima desse leão aí. Fica tranquilo que o Senhor está aqui para te proteger. Mas ele estava longe naquele exato momento, entrou ali e fez a presença deles espantar toda a fúria daqueles leões ali. Então é isso que a gente tem que entender. Então o que na verdade acontece? A manifestação espiritual, ela vem acompanhando o povo de Deus desde o início da igreja de Deus. Lá as manifestações no Egito, no deserto, né? Deus primeiro fez lá, né? Lançou 10 pragas lá no Egito, né? Foi altos fenômenos acontecendo lá, mas não parou por aí não, ele continuou fazendo lá no deserto. Era coluna de fogo, era nuvem de manhã, era água saindo da rocha, entendeu? Era tudo acontecendo, era a terra abrindo, engolindo lá os rebeldes, era de tudo. Então, quer dizer, a igreja de Deus sempre foi marcada por manifestações espirituais sobrenaturais, tá? E a igreja de Cristo, a gente percebe claramente que ela foi uma igreja marcada por essas coisas. Ela foi uma igreja marcada porque Jesus fez milagres, Jesus operou milagres. Jesus fez os seus discípulos também, autorizou eles a operarem milagres, autorizou eles a expulsarem demônios. E como que a igreja deles, como que a igreja ia ter uma descendência dos séculos vindouros que seria totalmente destituído dessas manifestações? Não faz sentido, não teria sentido. Até porque Jesus falou, e esses sinais seguirão os que crerem, no meu nome expulsam demônio, falarão novas línguas, né? Vai lá e fala uma série de manifestações. Então não faria sentido um evangelho. Ah, mas naquela época lá eles fizeram lá a obra, cumpriu o objetivo. Que objetivo? Que objetivo de cumprir o quê? Cumprir o quê que eles cumpriram? Pregaram uma naçãozinha lá daquela época, o mundo daquela época era o quê lá? Alguns milhares de pessoas ali. Hoje em dia, se olhar um estado grande desse aí, quantas pessoas tem lá na África? Mais de 1 bilhão de habitantes ali. O estado de São Paulo aqui tem mais de 8 milhões de pessoas que são habitantes. Será que não existia isso lá naquela época? Não existia isso de pessoas, não. Então, o que ele tinha lá é só aquele povoadozinho ali pequeno, né? Alguns milhares de pessoas. E aí levaram o evangelho para esses locais. E aí? Acabou aí? Se cumpriu lá, porque pregaram para eles, e os espíritos malignos, os demônios. Acabaram os demônios? Eles esgasgaram os demônios naquela época? Fizeram o que com o diabo? Acorrentaram o diabo lá, jogaram num poço, prenderam ele? Não, meu irmão. Você lê o livro de Apocalipse, meu amigo, você vai ver. Você vai ver no livro de Apocalipse, que está lá, no capítulo 12 de Apocalipse. Diz que até o capítulo 12, Satanás estava ainda operando na terra, estava indo lá no céu, acusar Pedro, acusar Jó, acusar todo mundo lá. Mas quando Jesus vai para o céu e ressuscita, ele lança o diabo lá de cima. Ele falou, Satanás, cai fora daqui, que aqui não tem mais nada para ti. Sai daqui. Agora tu não vai mais perseguir anjo nenhum aqui. Ah, porque eu vou acusar um pouquinho alguém, aí tu não vai acusar mais ninguém. Acabou a tua era de acusar. O meu sangue te venceu. A mentira foi desmascarada. Agora ele é lançado para a terra. Ah, não. Já ouvi dizer assim, não tinha outro planeta para jogar ele, não? Pois é, seria interessante, né? Por que Deus não jogou ele para outro planeta? Hein? Por que Deus não deixou ele preso lá em Marte, né, em Vênus, em qualquer outro planeta lá, Urano, Plutão, Saturno? Por que ele não deixou lá ele por esses planetas aí? Seria bem legal, né, se isso acontecesse. Mas sabe por que não aconteceu? Porque Deus cumpre um propósito com tudo isso. Sabia disso? Sabe por que isso não aconteceu? A gente tira lá pelo capítulo 1 de Gênesis. Deus estava lá com Adão e Eva e falou, olha, está aqui um jardim maravilhoso para vocês comerem, né? Toda árvore boa, todos os frutos bons, está aqui. Agora é o seguinte, se vocês comerem daquela árvore ali, qual senhor? Aquela ali, que ela é bonitona, senhor, aquela árvore, acho que ela é mais bonita de todas. Pois é, mas no dia que vocês comerem dessa árvore, acabou para vocês. Vocês não serão mais eternos. Acabou para vocês. Então ele deixou avisado isso. Então o que foi que aconteceu? Aí veio lá, aí a cobra veio, a serpente escondido, Eva... Como é que ele fruta? Ah, o Senhor falou que não era para a gente comer, porque no dia que a gente comer, ele vai desobedecer a memória. Não, pode comer, não tem problema, a cobra falando. E hoje em dia não tem mais esse negócio de cobra falando, não. O diabo fala as claras com as pessoas, ele não tem mais esse negócio, não. Você está entendendo? Então eles escolheram. Eles escolheram aquilo para eles. Eles escolheram o lado mal. Eles entenderam que aquela serpente lá, que era o demônio lá que estava falando para a serpente, disse que Deus estava mentindo, que disse, não, vocês não vão morrer não vai acontecer nada não. Então, ele disse que Deus estava inventando uma história. Não, o problema, sabe o que está acontecendo? É que ele está escondendo algo de vocês. Se vocês comeram, vocês vão ganhar sabedoria, do bem e do mal, não sei o quê. Começou a criar a história dele lá.
Então, o que foi que aconteceu? Eles deram ouvido para o que era errado. Eles viram uma deturpação do caráter divino, eles aceitaram aquilo para eles. Eles compraram aquela ideia. Lá da serpente, lá do diabo, eles compraram aquela ideia. Então, eles se rebelaram contra Deus. Então, para que Deus joga o diabo na terra? Para quê? É justamente para isso, porque dois que iniciaram o erro lá no início deram margem para esse mal ganhar lugar na terra. Então, se os dois decidiram cometer erro, então Deus entendeu assim, eu vou jogar ele para a terra. Porque hoje tem bilhões de pessoas lá, né? Tem mais de 7 bilhões de pessoas atualmente na humanidade, correto? Então o diabo foi jogado no meio dessa humanidade aí. E ó, tá aí, ó, vou te jogar no meio deles aí, ó. Bora ver quantos deles vão te aceitar. Eu já mandei o meu filho amado morrer pela humanidade, já pregou a minha verdade. Aquele que aceitar ele eu vou tomar como filho, aquele que rejeitar ele vai ser eliminado no lago de fogo, que está lá em capítulo 22 de Apocalipse. Isso aí ninguém tem como negar, é a destruição total e eterna de tudo aquilo que é mal pernicioso na humanidade. Para o diabo, demônio é tudo, tá tudo lá, falso profeta, tá tudo misturado lá, vai ser um caldeirão lá, ó, acabar com tudo, passar a régua, acabar com tudo e iniciar um novo mundo, conforme Apocalipse capítulo 21. Está lá para qualquer um ler. E eis que eu crio um novo céu e nova terra, onde não vai haver pecado, morte, dor, sofrimento, pranto, nada disso, choro. As coisas velhas já passaram e serão novas feitas todas as coisas. É exatamente isso. Então ele joga na terra porque ele sabe que assim como Adão e Eva decidiram ficar com ele sabia que tinha muitos outros que teriam a decisão de ficar do lado dele. E Deus não obriga ninguém a servi-lo. É isso que muita religião não entende. Ah, irmão, vai pagar um alto preço se tu não te colocar na posição. Grande vai ser o poder, grande vai ser o preço que tu vai pagar. Ô varão e varoa, tu vais te meter em problema. Deus não obriga ninguém a servir ele. Aquele que quiser vir a mim, venha. Agora tem um critério. Nega-se a si mesmo, em primeiro lugar, nega-se a si mesmo, nega os teus propósitos, a vontade, o teu pecado, toma a tua cruz, que significa a vergonha do evangelho, a dificuldade, a luta, sabe, as pressões ali, a rejeição, aquela situação ali, a condenação, o apontar o dedo, o julgamento, leva a tua cruz diariamente e siga-me. Esse é o critério a ser estabelecido. Então ele deixou. Então ele decide quem quer ficar e quem não vai ficar. Com quem você decide? Você decide ficar com Deus? Então eu vou orar por você agora. Estende a sua mão aqui no vídeo e vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu com este povo estamos decidindo pela verdade do Evangelho. Mesmo, meu Pai amado, que a gente venha estar cheio do Espírito Santo, mas muitas das vezes nós pecamos e pedimos a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Fortalece-nos na nossa dificuldade, repreende o mal da nossa vida e nós decidimos, meu Deus, por Ti e pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Repete comigo. Deus amado, eu aceito o Teu Filho amado Jesus Cristo na minha vida e Ele já faz parte da minha vida. Eu abro mão das coisas dos demônios e fico firme nos projetos e nas promessas de Deus. Eu recebo essa oração como bênção e vitória na minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a sua vitória e inscreva-se, Deus, like e compartilhe, porque Deus ainda vai fazer grandes coisas na sua vida. Permaneça firme, não olhe para os seus erros, olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém.